Bom, pessoal, antes de começar formalmente aqui, eu queria agradecer a vocês todos que estão aí. Poxa, é muito legal estar aqui com vocês, a gente voltando àquilo que a gente estava fazendo durante a pandemia, né? Esperamos que só volte isso, né? Que a pandemia não volte nunca mais, né? Mas, na verdade, a ideia de voltar com as lives surgiu nos 2 últimos congressos que a gente teve. A gente teve no CIOSP e a gente teve no IN agora. E várias pessoas que não nos conheciam, pelo menos eu não conhecia pessoalmente, o nosso grupo não conhecia, falaram que assistiam as nossas lives e que perguntaram por que elas tinham terminado. Né? Então, na verdade, a gente decidiu voltar com essas lives e principalmente que nós estamos começando o projeto de 10 anos. Né? Nós estamos em setembro do ano que vem, o nosso grupo faz 10 anos que a gente está junto com esses cursos de cirurgia avançada. Né? Então, nós estamos programando um ano legal agora, com novos cursos, com encontro para o ano que vem, e se Deus quiser, com um novo livro, né, das técnicas que a gente costuma ensinar para o ano que vem. Né? Vamos ver se a gente consegue fechar com alguma editora, alguma coisa desse tipo, para a gente poder, no ano que vem, estar lançando uma nova edição do nosso livro, que graças a Deus teve uma aceitação muito, muito grande. Né? Vendeu quase todo, muito rápido, a gente nem tem mais para poder oferecer. Né? E para a gente começar, e não sei se por superstição ou algo desse tipo, nós vamos voltar para o assunto que a gente começou as lives lá na pandemia. Né? Lá na pandemia a gente tinha acabado de sair um artigo questionando a eficácia, o índice de sucesso de pacientes alérgicos à penicilina, mostrando uma relação muito grande da perda de implantes a pacientes alérgicos, principalmente ao uso da clindamicina. E de lá para cá, teve uma quantidade grande demais de artigos publicados sobre antibiótico terapia relacionado com a implantodontia. Né? E algumas coisas, claro, que mudaram, algumas coisas vão ser novidade. Né? Eu postei isso, a gente postou isso hoje, né? E na verdade, logo depois de ter postado isso, né? Deixa eu só tentar me acertar aqui, né? Então, na verdade, o nosso assunto hoje é esse aqui, né? Quer dizer, por que tem tanto artigo de antibiótico sendo publicado? Quer dizer, mudou alguma coisa? E à tarde eu recebi uma mensagem do meu querido professor José Luiz de Lorenzo. O professor José Luiz foi professor aposentado da USP de microbiologia e foi meu professor de mestrado na microbiologia, uma pessoa com quem eu tenho a honra hoje de chamar de amigo, né? Foi o cara que fez a apresentação do nosso livro, né? Mas com quem eu aprendi muito. Né? E ele escreveu isso aqui, eu decidi colocar aqui. Falei para ele que eu ia colocar, acho que ele nem viu ainda. Né? Ele assim, é muito simples, porque a seleção natural, muitas bactérias patogênicas, principalmente as responsáveis por doenças infecciosas transmitidas em ambiente hospitalar, tornam resistentes aos antibióticos, como ocorre com os biofilmes associados às doenças periodontais e periimplantares graves. Quer dizer, talvez seja muito óbvio, professor, mas tem mais coisa que talvez a gente precise conversar um pouquinho aqui. Né? Eu acho que a sua extrema sabedoria, que o senhor está falando, é óbvio e ululante, sim. Né? Isso vai fazer parte da nossa discussão final. Mas tem mais coisa que a gente precisa discutir em relação a isso e mais coisas que estão mudando um pouco o nosso paradigma. Mas mesmo assim é sempre um prazer falar com o senhor, professor. Obrigado por ter mandado essa mensagem para a gente aí. Né? O senhor é sempre bem-vindo e quem sabe o senhor sai da aposentadoria para conversar com nós daqui uns dias, que o senhor tem muita coisa para mostrar para a gente. Na verdade, pessoal, saíram muitos, mas muitos artigos nos últimos tempos
É difícil a gente ver assim, mais de 15 artigos nas melhores revistas do mundo em 2, 3 anos. Agora, por que esses artigos estão saindo e o que a gente tem que pensar de forma diferente? A primeira coisa é um resumo que está aqui. Ó, né? Isso aqui é da Organização Mundial da Saúde, né? E o que ela fala em termos de resistência de antibiótico. Então, o que eles dizem? Isso aqui está no site deles, isso está sendo replicado ano a ano, essa conclusão deles aqui. Ó. A resistência aos antibióticos é uma das maiores ameaças à saúde global, segurança alimentar e desenvolvimento. A resistência ao antibiótico pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade em qualquer país. A resistência aos antibióticos ocorre naturalmente, mas o uso indevido do antibiótico em humanos, animais, está acelerando o processo. Um número crescente de infecções como pneumonia, tuberculose, gonorreia, salmonelose está se tornando mais difícil de tratar, à medida que os antibióticos estão ficando menos eficazes. A resistência aos antibióticos leva a internação hospitalares mais longas, custo médico mais altos e aumento da mortalidade. Só isso já faz com que a gente pense de forma diferente. Então isso vai muito aquilo que o professor Zé Luiz falou ali para a gente também. E é isso que a Organização Mundial de Saúde está falando e está querendo mostrar para a gente isso aí. Então as perguntas que a literatura faz para a gente hoje, basicamente são essas aqui. É necessário usar antibiótico para instalação de implante? Segundo, que regime a gente deve utilizar? Dose pré, dose pós, pré e pós? Quanto tempo? E qual droga a gente deve usar para que a gente consiga essa mesma eficácia? Então a gente vai tentar responder essas 3 perguntas, discutindo primeiro alguns artigos e no final tentar chegar a uma conclusão nisso aí, para que a gente possa pensar um pouco. Eu não estou aqui querendo criar prescrição, eu não estou querendo criar nada de novo, pelo contrário, pessoal, apenas querendo abrir um pouco a cabeça de todo mundo para que a gente possa pensar diferente. Porque a gente está passando acabou de sair de uma pandemia agora, a gente está vendo que a gente não pode brincar com as bactérias, a gente não pode brincar com nada, com esse tipo de doença infecciosa. E muita gente a gente está perdendo por doenças infecciosas simples, né? O índice de pneumonia está muito grande em crianças novamente, está voltando doenças muito fáceis de ser tratadas e que estão difíceis de ser tratadas por causa disso. Então é isso que a literatura fala para a gente e é isso que a gente vai tentar ver agora. Para tentar responder a primeira pergunta, esse é um dos artigos que tenta ver se é necessário ou não usar antibiótico. Então esses caras fizeram um grupo com antibiótico e um grupo sem antibiótico. E mostraram que nesse trabalho deles, um trabalho prospectivo, então eles fizeram os implantes do paciente, um grupo com e um grupo sem, e viram que não teve diferença em termos de falha, em termos de infecção. Claro que eles terminam dizendo que é preciso ter mais trabalhos para isso, mas aqui já questiona um pouquinho isso. Esse é um trabalho que questiona um pouco mais, e é um trabalho para quem faz pesquisa em termos de medicação, um trabalho mais real, porque quando você usa o placebo, ou seja, você usa uma cápsula que não é, que ela finge ter um antibiótico, ela tira o fator psicológico também nisso. Esse trabalho, por exemplo, é um trabalho mais aceitado que o outro. E mostrou também que não tem necessidade de você trabalhar com antibiótico terapia. A antibiótico terapia profilática mostrou pequenos benefícios na sua utilização. Olha que interessante o que eles mostraram. Falhas de implante, 6 pacientes no grupo com antibiótico, 7 no grupo placebo. Infecção, 2 pacientes no grupo antibiótico, 5 no paciente placebo. Então mostraram que não faz muita diferença você usar ou não usar.
Esse é um trabalho de uma revisão dos últimos artigos, todos são trabalhos de 2019 para cá. E também sugere que a antibiótico-terapia profilática em pacientes saudáveis não tem necessidade. E eles falam ainda que o uso ou não do antibiótico deve ser repensado. E isso deve ser repensado por quê? Na questão clínica do paciente, na condição fisiológica do paciente e nas condições de risco de cada cirurgia. E isso deve ser feito pelo profissional. Então, não é assim sair prescrevendo para todo mundo. Então, hoje se repensa a questão da necessidade ou não do uso do antibiótico. Nós vamos conversar um pouquinho mais, vamos tentar discutir isso no final, tá? E, claro, fica aberto para todo mundo que queira colocar sua opinião aí também, certo? Bom, quanto ao regime de utilização. Então, esse trabalho fez o quê? Trabalhos randomizados, ou seja, prospectivo, pegaram pacientes e viram doses diferentes para isso. E também mostraram que não tem muita diferença quanto à dose, tá? Mas o principal, a gente não tem dose específica programada para isso. Então, desculpa que está pequenininho aqui, Opa, acabei de estragar tudo aqui. Mas esse trabalho diz que a gente não tem ainda uma dosagem específica. E aí, olha só, esse é um trabalho em seio maxilar, avaliando o quê? O uso de antibiótico nas primeiras 24 horas ou por 7 dias. E mostraram que não fez diferença você usar o antibiótico nas primeiras 24 horas somente ou por 7 dias numa cirurgia de levantamento de seio maxilar. Então hoje, pessoal, além da gente questionar o uso ou não, até para enxertos a literatura está questionando aquele uso que a gente fazia por 7 dias. Tem gente que entrava com 3, 4 dias antes, demorava 10 dias para tirar um antibiótico. Então isso está sendo muito questionado por trabalhos bem conduzidos. Quando a gente conversou lá no começo da pandemia, a gente falava que faltava trabalhos para isso. Hoje os trabalhos estão aí, estão escancarados nessa situação. O último item que a gente tem que falar ainda. Qual é a droga? Faz diferença? Esse é o trabalho que fez a nossa primeira live, mostrando que o índice de pacientes... Deixa eu só voltar aqui, por favor. O índice de pacientes alérgicos à penicilina perdia 24% dos implantes, enquanto que os não alérgicos, ou seja, quem usava penicilina como antibiótico terapia, apenas 8%. Esse é um trabalho de 2018, foi um trabalho que concluiu isso como um achado e que dizia que a gente precisava achar novos trabalhos para isso. Bastante interessante, se alguém quiser, a gente pode mandar esse trabalho, um trabalho publicado pela equipe da professora Patrícia, a Patrícia trabalha com a gente já faz um bom tempo, fez a especialização com a gente está ajudando os trabalhos de doutorado dela, mas é um trabalho publicado lá na PUC, em língua portuguesa. Se alguém tiver interesse, a gente pode mandar esse trabalho para vocês. Ela me mandou hoje, quando ela viu o assunto da nossa aula, e ela também, nessa revisão que eles fizeram aqui, mostraram, está publicado na Full Science, tá, pessoal? Para quem tiver interesse, quem faz assinatura da Full Science, mostrando que a clindamicina, e era o que a gente via antes, ela apresenta uma alta taxa comparado com quem usa antibióticos à base de penicilina, alta taxa de falha nos implantes e falha nos enxertos, além de maior índice de infecção cirúrgica. Esse é um trabalho agora extremamente recente que fala a mesma coisa sobre alérgicos à penicilina. Mas ele cita também que a azitromicina é um problema.
Então ele fala que, apesar, não é só a clindamicina, ele está falando em alergia, em problemas a todo paciente alérgico à penicilina. E ele cita que deveria ser feito trabalhos relacionando que pacientes que são alérgicos à penicilina teriam algum tipo de reação negativa ao titânio. Olha que interessante isso. O que eles sugerem é que exista uma relação cruzada, então, entre a alergia à penicilina e a alergia ao titânio. Está aí um trabalho que não existe, não tem pesquisa. Se alguém aí está pensando em doutorado, coisa desse tipo, está aí uma excelente ideia que pode mudar a questão da implantodontia. Inclusive, para quem gosta dos implantes de zircônia, dos implantes cerâmicos que estão aí, talvez essa possa ser mais uma indicação para os implantes cerâmicos. Nós vamos conversar sobre implantes cerâmicos mais para frente, tá, pessoal? Nós vamos ter numa dessas lives, um dos assuntos que já está programado é sobre os implantes cerâmicos e para ver até onde, qual é a realidade desses implantes hoje para a gente ainda. Tá? Então, quem está pensando em implantes cerâmicos aí, né, quem está em dúvida nisso, a gente vai conversar daqui a algumas semanas sobre isso. Outra coisa que essas pessoas viram, ó, que pacientes que têm alergia à penicilina tiveram a perda muito precoce dos implantes. Ó. A maioria dos implantes se perderam antes dos 6 meses. Isso também faz a gente pensar em alguma reação, que é a parte mais complicada da implantodontia. É quando está se melhorando, está se formando essa integração e está se melhorando essa condição. Então isso também faz pensar em relação a isso, já que esse é o primeiro trabalho que bota outros antibióticos para isso. Trabalho que avaliou amoxicilina e clindamicina nas reconstruções. Olha o índice de infecção, 2,9% em uso da amoxicilina e 13% na clindamicina. Tanto em reconstruções de alvéolo, como a gente está vendo na parte verde, como em reconstruções com regeneração guiada, que a gente está vendo embaixo. Na regeneração tecidual guiada o índice foi muito maior. A clindamicina chegou a um índice de 22,5% de infecção, que é um índice altíssimo, tanto para reconstrução, para enxertos ósseos, quanto para a questão, para os implantes, né? E esse é um trabalho de seio maxilar, que já é um pouquinho mais antigo, ele é um trabalho de 2018, ele está na nossa aula de seio maxilar, quem é nosso aluno já viu esse trabalho aí, onde a gente fala que o índice de infecção em seio maxilar é maior, né, tanto da perda de enxerto quanto do índice de infecção para quem usa a clindamicina. E tanto está se vendo em relação à clindamicina, esse é um trabalho vinculado para a odontologia. Eu agradeço a Patrícia que me mandou esse trabalho hoje para eu dar uma olhada, onde ele faz a questão uma revisão em relação à endocardite bacteriana, ao risco de endocardite bacteriana. E olha que todos os trabalhos falavam que a gente deveria utilizar a clindamicina para os pacientes que são alérgicos à penicilina. E esse trabalho, pelo contrário, ele tira, né, ele associa, ele sugere que se use a azitromicina para quem é alérgico e a doxiciclina, né, que é esse antibiótico que a gente está vendo aqui. Ó. A azitromicina, o grande problema dela talvez seja o início de ação, que ele demora um pouco. Então, talvez, se a gente tiver que trabalhar com a azitromicina, a gente deve começar mais cedo a profilaxia antibiótica. De repente, 2 ou 3 horas a gente não tem esse padrão ainda, ou então trocar para doxiciclina, que é outra opção para pacientes alérgicos. Então, para todo procedimento odontológico, esse trabalho fala isso, que a clindamicina deve ser evitada. Então, essa é uma situação que está bem documentada hoje para a gente. A clindamicina não é mais uma opção para a gente como antibiótico de profilaxia.
seja ela para procedimentos odontológicos, seja para implantodontia. Então vamos tirar a clindamicina do nosso arsenal, ok? Então, para a gente tentar concluir essa nossa live hoje, vai ser sempre um bate-papo rápido, pessoal, para tirar uma ideia e colocar isso aí, ó. Então, o que os caras falam aqui, ó? É um trabalho recente, Journal of Implantology, que praticamente fez um resumo disso. O que ele bota para a gente? Desculpa eu estar mudando aqui, que eu tive um acidente no meu computador aqui, ó. Ó, para casos de implantes simples e pacientes saudáveis, é sugerido que a cobertura antibiótica não se faz necessária. E se você fizer, dose única. Você não deve utilizar dose antibiótica pós-operatória. Se o procedimento for mais invasivo, principalmente envolvendo reconstrução, a dose pré-operatória deve ser feita. E quando a cirurgia for maior que 2 horas, você deveria fazer uma segunda aplicação do antibiótico no pós-operatório e parar por aí. Claro que isso tudo para pacientes saudáveis. Pacientes comprometidos devem ser mantido o antibiótico terapia. Então, o que a gente pode concluir, pessoal, disso que a gente está vendo dos antibióticos hoje na literatura? Primeiro, o uso do antibiótico deve ser utilizado com muita questão, muito racional, certo? Ah, Manfro, você continua usando antibiótico? Sim, pessoal. Até porque a gente tem um problema legal no Brasil ainda. E esse problema legal é que se porventura você tiver um processo judicial e você não entrou com antibiótico, isso poderá ser usado contra você. Agora, recentemente, saiu um artigo da Sociedade Americana de Implantodontia, eu não lembro direito qual é o termo da sociedade lá, em que eles estão pedindo para que se mude o padrão ouro para o osso autógeno, por exemplo. Porque muita gente não usa mais o osso autógeno, e isso está ainda por causa de ser considerado um padrão ouro na literatura, ainda se cria problemas judiciais nos Estados Unidos. Então, apesar da literatura dizer para a gente que no paciente saudável o uso do antibiótico não seria necessário, eu aconselho que a gente continue utilizando o antibiótico por questões legais, certo? Mas vamos utilizar por menos tempo. E o que está mostrando para a gente aqui para antibióticos, para cirurgias sem enxerto, cirurgias rápidas, faça essa dose única no pré-operatório. E depois não tem necessidade de você repetir esse antibiótico. Certo? Segundo, vamos tirar a clindamicina do nosso trabalho. Alguns trabalhos mostram que a clindamicina, se você não usar antibiótico e usar a clindamicina é mais prejudicial do que você não usar antibiótico. Então evitem a clindamicina. Nós temos aconselhado trabalhar com a azitromicina, mas esse trabalho recente fez a gente pensar um pouquinho também na questão da alergia. Claro que isso aí nós vamos ter que ver o que vai sair disso aí mais para frente. O Eduardo está pedindo na relação de protocolo. Eduardo, que assim, uma cirurgia de protocolo, normalmente a gente vai passar de 1 hora, vai passar de 2 horas, né? E muitas vezes a gente tem que extrair os dentes, né? Mas mesmo assim, acho que no máximo replicar a dose no pós-operatório, pelo menos é isso que a literatura tem mostrado aqui. Né? Protocolo em paciente saudável, acho que a gente replica a dose no pós-operatório, faz mais uma dose e está resolvido, é isso que a literatura está mostrando aqui para a gente. Tá? A dose do Frederico está perguntando se a dose é normal. Não. A dose tem que ser dobrada. No mínimo, né, a questão da dose tem muita controvérsia, mas ou ela é 1 grama ou 2 gramas. Tá? 500 miligramas não. Alguns trabalhos mostram o dobro da dose, que é aquilo que a Organização Mundial de Saúde fala. Alguns autores estão falando em 4 gramas. Né? Então, eu acho que eu tenho trabalhado com 1 grama só e não tenho visto problema em relação a isso. Tá? Mas eu acho que a literatura tem controvérsia em relação a isso.
tá? Mas 500 miligramas não, tem que ser pelo menos 1 grama. Doutor, assim, os 2 gramas é a dose para antibiótico terapia profilática para endocardite, né? O que a Organização Mundial de Saúde fala para a gente é que é o dobro da dose usual. Por isso que a gente tem usado 1 grama. Mas alguns trabalhos aqui foram feitos com 2 gramas, então também não acho que seja um problema, não. Eu acho que o maior problema não é nem a dose que você usa antes, desde que ela seja maior que 500 miligramas, mas sim evitar esse uso a longo prazo. Na questão dos enxertos, pessoal, eu acho que ainda a gente tem que esperar mais artigos para a gente reduzir o antibiótico para 24 horas. É um trabalho que mostra isso, né? Então eu acho que ainda é interessante a gente manter antibiótico por 7 dias para os enxertos, pelo menos o tempo que esse enxerto vai vascularizar. Mas vamos esperar os novos artigos, vamos ver o que vai sair para a gente aqui. Mas o que me deixou bastante preocupado foi esse trabalho com a azitromicina e principalmente a questão da relação alergia titânio, alergia penicilina. Vamos ver, né? Um novo leque que abre. Quando a gente conversou lá no começo da pandemia, a gente tinha muito poucas respostas para isso. Eu acho que hoje a gente tem muito mais resposta para isso. E acho que esse é um assunto que vai permear muito mais as nossas revistas, a nossa literatura hoje. É impressionante a quantidade de artigos envolvendo antibiótico que saíram no último tempo aí, né, nos últimos dias. Né? Então, eu acho que isso é a ideia que a gente pode ter. Vamos diminuir o tempo de uso em paciente saudável. Acho que vale a pena a gente fazer isso aí, principalmente a dose do antibiótico, 1 grama ou 500 miligramas, e trabalhar com dose simples, com amoxicilina mesmo, né? Evitar ácido clavulânico, levofloxacin, como antibiótico terapia profilática. É isso que a Organização Mundial de Saúde está falando para a gente, é isso que a literatura está mostrando para a gente. E lembre-se daquele primeiro slide ali, pessoal. Faz vários anos seguidos que o relatório da Organização Mundial de Saúde está dizendo para a gente, se a gente não fizer um uso racional de antibiótico, já nós vamos estar morrendo por infecções teoricamente idiotas, porque nós não vamos ter antibiótico para isso. Vamos fazer o nosso papel, vamos trabalhar dessa forma aí, né? E é isso que a gente tinha para a gente voltar para as nossas lives hoje. Eu acho que é um assunto bastante interessante, que dá bastante controvérsia. E para quem não pôde ver, para quem quiser repetir isso aí, para quem quiser discutir, essa live vai estar entrando nos próximos dias no nosso canal no YouTube, né? Quem aqui mesmo no Instagram, quem quiser fazer perguntas para a gente vai tentar entrar em discutir com isso. O nosso principal objetivo nessas lives vai ser entrar em assuntos controversos como esse, que muitas vezes a gente não consegue discutir com os nossos alunos em sala de aula, mas principalmente o que a literatura tem mostrado para a gente de uma forma legal. É muito legal ter vocês aqui. Nós vamos nos ver sempre nas terças-feiras à noite e a partir da metade de outubro, na quinta-feira à noite também, aí a gente vai ter um bate-papo com outras pessoas, vamos trazer alguns convidados aqui para a gente conversar sobre outros assuntos, né, para que a gente possa discutir um pouco mais a implantodontia, levar um pouco mais disso que a gente tem, dessas informações todas que estão chegando para a gente com muita frequência aí. Obrigado a todos, pessoal, uma boa semana e a gente se vê na terça-feira da semana que vem. E dá uma força para a gente lá no nosso canal no YouTube, dá um joinha lá, um ok, entre em contato, que a gente vai tentar fortalecer um pouco mais esse canal aí. Obrigado a todos que incentivaram a gente voltar a fazer isso. É muito legal ver bastante gente já nesse primeiro dia com a gente aí. Boa noite a todos, até a próxima. Valeu!